sexta-feira, toda sexta-feira. Então, vamos lá, galerinha. Nós vamos lá para a página 6, já estou compartilhando tela com vocês. Nós vamos falar sobre o avanço da colonização. Vamos lá? Então, eu tenho aqui, na minha imagem de abertura, um monumento, né? Esse monumento às bandeiras, escultura de Vitor, inaugurada em 1953, em São Paulo. Essa é uma foto de 2013, mas esse é um monumento às bandeiras. Lembra que eu falei para vocês lá na aula anterior que eu tinha três coisas? Eu tinha as bandeiras, eu tinha as bandeiras eram do governo, né, dos reis, eles iam para os matos para poder achar coisas, né? Eu tinha mais quem? Vocês lembram que a gente falou bastante? Que levava comida? Quem que levava comida? Vendia as coisas, que eram os comerciantes daquela época, pessoal. Se tiver errado, então não. Se tiver errado, não tem problema nenhum. Tá. Vocês lembram? Eles iam a cavalo? Os comerciantes. Bandeirantes? Então, os bandeirantes, eles são pelo governo, mas tinha alguém que levava comida, vocês lembram? Eram os tropeiros. Eram os tropeiros. Eles eram os comerciantes daquela época. Então, os tropeiros, eles já andavam pelos caminhos que os bandeirantes já tinham feito, né? Os bandeirantes, eles foram os que eles entravam mata dentro em busca de coisas novas, formando novos caminhos. E eles também foram responsáveis pela expansão do território brasileiro. Lembra, há muito tempo atrás que eu falei para vocês também sobre o Tratado de Tordesilhas? Que eu falei que quando descobriram as terras que hoje é o Brasil, que ela era dividida, existia um acordo entre Espanha e Portugal, que todas as terras que fossem encontradas seriam divididas entre eles, certo? Só que em um determinado tempo, os bandeirantes não estavam respeitando esse Tratado de Tordesilhas, não. Tanto que o Brasil seria só a beiradinha do litoral que seria de Portugal. Mas os bandeirantes, eles foram avançando o território adentro e conseguiram expandir aí bastante o território brasileiro, né? O que antigamente era uma colônia de Portugal. Ok? Nós vamos falar mais sobre esse assunto aqui agora. Vamos lá. Então, eu tenho aqui, o que você identifica nessa imagem? O que você vê nessa imagem? O homem no cavalo, os tropeiros. Esses são os bandeirantes. Eles também iam a cavalo. Os homens em cavalos e os bandeirantes. E os escravos? Na verdade, esses daí não, nessa época aí ainda não tinham escravos. Não entre os bandeirantes, não, Enzo. Eram só homens mesmo que tinham alguma ligação com o rei ou que eram mandados para isso, tá? Tá. Vamos lá. A segunda pergunta. O que as pessoas estão fazendo?
o homem que está sentado no cavalo está cavalgando e essas pessoas sentadas eu não faço ideia, não. Na verdade, eles estão ali carregando algumas coisas e armas e tudo mais, porque, assim, os bandeirantes, pessoal, eles foram responsáveis pela expansão do território, mas para expandir o território, eles tiveram que fazer algumas coisas não muito boas. Por exemplo, matar alguns grupos indígenas, tá? Ou moradores de quilombos. Nessa época, como eu disse, eles não usavam escravos para isso, mas se eles achassem um quilombo, sim, eles dizimavam esse quilombo, tá? Fala, Sara. Tia, que ano que começou a escravidão? A escravidão começou no ano de 1500 e 1500 e alguma coisa. Assim, de cabeça, a data exata, o ano exato, para te dizer assim, não me recordo. Tá? 1500 e pouco. Isso, muito bom. 1500 e pouco. Foi logo depois que descobriram o Brasil, mais ou menos pelo ano de 1520, 1516, 17, 18, por ali. Ou 24. Eu encontrei no Google, 1530. Ah, muito bom. Você sabe o que foram as bandeiras, tema da escultura? Homenageando as bandeiras? Não, o que foram as bandeiras? Tá. Os territórios com estados? Não, as bandeiras eram esses homens que eram pessoas que cavalgavam para expandir o território e a mando do rei, na verdade. Né? Eram pessoas que iam para expandir mesmo o território, buscar no território, nas matas, ouro, mais terreno, enfim, todas essas coisas eram o que eles queriam, tá? Então vamos lá para a página 7. Eles eram exploradores, tá, pessoal? Mas eles faziam coisas muito ruins durante essa exploração, que era dizimar grupos indígenas ou quilombos que eles encontrassem no caminho. Então vamos lá. Você já viu que os primeiros portugueses que chegaram à América se estabeleceram nas regiões litorâneas, onde foram fundadas vilas e cidades. Mais tarde, no século 17, teve início o processo da expansão da ocupação portuguesa no continente, que se estendeu até o interior da colônia. Diferentes fatores contribuíram para esse processo, como a organização de expedições que levavam um grande número de pessoas para o interior das florestas. Essas expedições foram retratadas por diferentes artistas. Aqui eu tenho uma dessas expedições que foram retratadas em um quadro, né? Uma pintura. Combate aos botocudos em Mogi das Cruzes, de Oscar Pereira da Silva, 1920. Pessoal, o que é mais rápido? Quer dizer, mais rápido não, né? Mais letal, na verdade. Uma flecha ou uma bala? Uma bala. Uma bala. E é mais rápido também a bala, né? Então, com certeza... Porque também a flecha pode ir. A gente tem a mira
não é tão boa, é porque eu tô com soluço. A mira, se você mirar em uma coisa, ela não pode ir no lugar exato. Então, às vezes, tem que atirar mais alto. É verdade. Então, vai ter que saber a distância. Não só isso, mas também o vento consegue desviar a flecha, né? O que não acontece com a bala. Então, Já que ela é feita de chumbo. quem tá aí na Eu desvantagem? acho que é O índio chumbo. que tá aqui em cima com a flecha ou o homem que tá aqui embaixo com uma arma? Sendo que eles ainda usavam algumas roupas, tá vendo? Com flecha no cara e ele não tá machucado, não. O homem com Que tá em vantagem? Quem tá em desvantagem? Os índios. Os índios. Né? Inclusive, já tem um aqui, olha. Como assim? Ele tá o quê? Morto? Sim. Era isso que os bandeirantes faziam quando encontravam algum indígena pelo caminho. Entenderam? Tia, eu acho que é isso. Eu tenho uma cabeça. Não, tem o corpo inteiro, olha. É porque eu circulei só a cabeça. Mas eu já tirei já para Agora que que eu vocês tô possam vendo, ver. agora eu tô O vendo. braço dele tá aqui, viu? Então vamos lá. Número 1. Que personagens você identifica na imagem? Os bandeirantes e os índios. Exatamente, os bandeirantes e os índios. O que eles estão fazendo? Estão matando os indígenas. Estão expandindo o seu território e caçando os índios. Enquanto os Eles estão aí em combate, né? Eles estão em combate, um tentando. Na verdade, quem está atacando são os bandeirantes, os índios só estão se defendendo, tá? Você imagina você estar na sua casa e de repente o pessoal entrar assim. É o que acontecia com eles. Era a casa deles, era o lugar onde eles viviam, e de repente chega alguém e vai atirando, matando todo mundo. Ô, tia, isso deve acontecer muito, assim, nessas épocas, né? Isso aconteceu muito, Manu. Você lembra que lá, eu acho que foi em geografia, que nós vimos um mapa onde primeiro tinham todas as tribos indígenas distribuídas por região, era até colorido, e depois outra que só tinha uns pontinhos aonde sobrou, aonde ficaram algumas tribos indígenas, de um território inteiro que era cheio de indígenas. Hoje nós temos alguns pontinhos, que são literalmente pontinhos, que são algumas das poucas aldeias indígenas que sobraram. Várias aldeias foram completamente dizimadas, acabaram completamente. Fala, Enzo. eu vou dar eu vou falar especialmente desse homem que tá aqui, né? E essa arma que tá aparecendo atrás dele. Uhum. Então, que fumaça é essa que tá saindo dali? É a força da pólvora soltando a bala? É porque naquela época saía fumaça assim das espingardas. Só isso? Vamos lá? Então, vamos continuar aqui. Número 3. Quais eram os objetivos de expansão, de expedição como essa? Quais eram os objetivos de expedições como essa? Expandir o território brasileiro. Também. Além de expandir, eles queriam combater e aprisionar os indígenas. Aí eles estão em combate porque esses aí não queriam virar escravos. Eles tentaram escravizar os indígenas também, tá, pessoal? Não se esqueçam disso. Então, agora, na página 8, bora?
Para aprender. Em 2018, o Brasil ultrapassou a marca de 208 milhões de habitantes. Desse total, aproximadamente 175 milhões de pessoas moram em cidades. Por isso, dizemos que a maioria da população do país é urbana. Mas nem sempre foi assim. Você imagina de que forma isso aconteceu? Como já vimos, diferentes povos indígenas habitavam estas terras quando os portugueses começaram a expulsá-las. Sem levar em conta a presença desses povos, o governo português dividiu o território que conhecia em grandes porções de terra, que foram chamadas de capitanias hereditárias e destinadas a administradores chamados de donatários. Vou explicar isso para vocês. As porções de terra que cabiam a Portugal, no Tratado de Tordesilhas, eles fizeram essas capitanias hereditárias. Aqui no Brasil, cada estado tem um tamanho diferente, não tem? Naquela época, não era do jeito que é hoje. Vou fazer aqui do lado um desenho. Pessoal, lembrando, eu não sou desenhista, tá? É só mesmo ilustrativo, assim, mais ou menos, só para vocês terem uma noção. Aqui é a ponta do Brasil, né? O Brasil aqui para cá, o continente. Então, o Tratado de Tordesilhas dizia que só essa partezinha aqui, ó, pertencia a Portugal. Só essa parte aqui, desse continente todo, pertencia a Portugal. Vou botar um pezinho aqui só para vocês saberem que era Portugal. E aqui, o lado de cá, pertencia à Espanha. Isso era o que o Tratado de Tordesilhas dizia. Os portugueses pegaram e separaram em pedaços de terra assim, ó. Só que um era mais largo do que o outro, tá, pessoal? Às vezes um era mais fininho, outro era mais larguinho, mas sempre assim, retinho. Esses pedaços de terra, eles eram... eles não eram dados, porque essas terras pertenciam ao rei, ok? Essas terras nunca deixaram de pertencer ao rei. Mas existiam os donatários, que eram pessoas que recebiam essas terras para vir para cá, para cultivar essas terras. Então, eles não eram donos dessas terras. O dono era quem? O rei. Eles só cuidavam e cultivavam essa terra, ok? E o nome deles eles eram chamados de donatários. O primeiro donatário a assumir o comando de uma capitania foi Martim Afonso de Souza, amigo do rei Dom João III. Então, os donatários, um dos donatários era esse Martim Afonso de Souza. Cada pedacinho desse de terra era chamado de capitania, capitania hereditária. Capitania hereditária, vocês sabem o que isso quer dizer? Hereditária? Alguém sabe? Quando passa de pai para filho. Hereditário. É tipo quando Tipo a cor dos seus olhos. É hereditário. O seu pai tem, você vai ter. Enfim. É um exemplo, tá? Pode ser que mude, tá, gente? Estou falando assim por cima. Então, hereditário, capitanias hereditárias eram terras que iam passar de pai para filho, tá bom? E quem era o responsável por essa terra era o donatário. Em 1532, o grupo liderado por ele
desembarcou no litoral de onde hoje é o estado de São Paulo e fundou a Vila de São Vicente. Após batizar o local em nome do governo português, Martim Afonso de Souza promoveu a construção de alguns símbolos da ocupação portuguesa, como uma cadeia e uma igreja. Então, olha a primeira construção que eles fizeram aqui. Uma cadeia e uma igreja, como símbolo do governo português. Tá? Aqui eu tenho uma ilustração da Fundação de São Vicente, de Benedito Colítio, 1990. Nessa obra, podemos ver como o artista imaginou o início da colonização portuguesa na América. E pasmem vocês, tem índios sim. E pasmem vocês, alguns deles eram escravos. Tá? Ou estavam ajudando para surpresa de vocês. Alguns deles eram escravos, outros estavam ajudando para não morrer. Tá? Então, vamos lá para a página 9. Podemos? Até aí vocês estão entendendo quem são os donatários? As capitanias hereditárias. Então, bora lá. A capitania de São Vicente desenvolveu-se com base na produção e no comércio de cana-de-açúcar. O mesmo aconteceu com a capitania de Pernambuco, sobretudo na vila de Olinda, fundada em 1537. Outras capitanias, contudo, não obtiveram o mesmo sucesso. Muitos donatários tiveram dificuldades por não conhecerem a região ou por entrarem em conflito com indígenas, que viam suas terras ameaçadas pela presença portuguesa. Então, existiam alguns grupos indígenas que entravam que iam para essas terras para tentar tomar essas terras de volta. Afinal de contas, a terra era deles. E do nada esse pessoal chegou e tomou a terra que pertencia aos índios, certo? Então eles tentaram, às vezes iam, né, combater esses portugueses que estavam tomando conta das terras deles. Insatisfeito com o resultado do sistema de capitanias, o rei de Portugal decidiu criar um governo geral, responsável por toda a colônia. Assim, em 1549, foi escolhido o primeiro governador geral, Tomé de Souza, e foi fundada a primeira capital, a cidade de Salvador, por onde os portugueses chegaram aqui na América do Sul. Tá? Escolheu-se uma cidade do Nordeste para ser a capital em razão de grande quantidade de pau-brasil extraída nessa região e por causa de sua localização, que facilitava a exportação do produto para Portugal. Aqui eu tenho uma imagem, um painel de azulejos em homenagem à fundação da cidade de Salvador. Esse painel está localizado onde se acredita que tenha ocorrido o desembarque de Tomé de Souza e representa um grupo de portugueses composto, sobretudo, de militares e religiosos. Tá aqui. Agora, lá na página 10. Bora lá. O que havia nas vilas e cidades? Pessoal, deixa eu só abrir um parênteses aqui sobre lá os donatários também sentiam muita dificuldade porque por conta da distância de Portugal com o Brasil, né?
eles tinham essa dificuldade de comunicação com Portugal, mas tiveram alguns donatários que mandaram outras pessoas vir para cá, tá? Nem vieram para o Brasil, ficaram lá, mandaram empregados para cá que não conseguiram botar a capitania hereditária para frente, então esse foi um dos motivos pelo qual algumas capitanias hereditárias não deram certo. O que havia nas vilas e cidades? Durante os 2 primeiros séculos da ocupação portuguesa, a maioria dos habitantes da colônia viviam em áreas rurais. As vilas e cidades coloniais eram pequenas e seus moradores eram, na maioria, funcionários do governo, militares, religiosos, mercadores e prestadores de serviços diversos. Mesmo Salvador, fundada para ser a capital, não tinha estrutura de grande cidade. Não era uma grande cidade, tá, pessoal? Era a capital do Brasil naquela época, mas não era uma cidade com grandes construções. Era uma vila que eles colocaram como capital, tá bom? Fala, Enzo. Enzo? Oi, tia. Por acaso eu posso sair rapidinho para pegar um casaco? Pode sim. Tá. Os centros urbanos que formavam eram repletos de construções religiosas, como conventos e igrejas, o que revela a grande influência do catolicismo na cultura portuguesa da época. O catolicismo não era opcional, não, tá, pessoal? Não era uma questão que eles podiam escolher, não. Eles simplesmente eles colocavam a religião imposta, né? Você tinha que ser católico, não tinha opção de ser de uma outra religião, tá? As cidades também eram ponto de encontro de colonos que viviam em regiões distantes e se reuniam para compartilhar informações e notícias, além de comprar e vender mercadorias variadas. Então, era um ponto de comércio e de informação, tá? Se você pensar numa cidade grande, você acha que uma cidade grande, mesmo naquela época, era só um lugar de você ir para comprar as coisas e buscar informação? Não. As pessoas passeavam naquela época, né? Eles tinham passeios, tinham coisas que eles faziam. Mas aí, como era uma cidade pequena, uma vila, não tinha o que fazer. Então, eles só iam lá comprar coisas necessárias e buscar informações. Conforme as cidades cresciam, o número de habitantes aumentava. As atividades se diversificavam e erguiam-se novas construções. Salvador, por exemplo, era uma cidade murada, cercada por um fosso e com pontes levadiças, protegida por várias fortalezas. Por quê? Por que vocês acham que tinham essas fortalezas, esse fosso, esses muros? Porque o governador morava lá? Não, era para evitar os ataques indígenas. Ô tia, mas o que eles querem também, né? Eles vão lá, atacam os indígenas e depois fazem uma fortaleza para não entrarem. Eles entram na casa dos indígenas porque eles não podem ir na deles. É a pergunta que todo mundo se faz até hoje, Manu. Como que você entra nas terras de alguém, toma aquilo ali e, enfim, né? As atrocidades que foram cometidas naquela época são muitas e absurdas, mas isso foi coisa daquela época, né? Fala, Alicia. Tia, por que tem umas letrinhas espalhadas pela imagem?
letras espalhadas pela imagem? Eu não tô vendo letra Tem nenhuma. sim, Tem tia. M no Rio, tem um M no mar, tem umas letras na cidade. É, tem Peraí, uma. Olha, tem três Verdade. letras N's, tem uma letra M em cima desse negócio branco no meio do mar, um triângulo branco. Tem letra G, Tá. Agora eu vi. L, D. Tem um O perto desse castelo na esquerda. Uhum. Tem algumas letras nas Tem um pontes. 6 também, tia. É, deve ser para marcar alguma coisa, tipo o fosso, o mar. Ali parece como se fosse um farol, né? Mas não é uma torrezinha. Deve ser isso, pessoal. Eu, sinceramente, não sei explicar para vocês o que são essas letrinhas, não. Tá? Essa é uma ilustração da cidade de Salvador, publicada em 1671. Não sei o que são essas letrinhas, não. Tá? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de história. Quem vai dar tchau agora é a Maria Clara. Tchau, gente. Assiste a aula toda, hein? Muito bom. Fala, Enzo. Vai ter dever de casa? Não, de história não. Tá bom. Só de matemática, tá bom? Então, um beijo para vocês. Vou parar aqui a gravação.